primeiro bloco da manhã, nós conversamos, as pessoas com esquizofrenia, no nome do Jorge, falaram um pouco do que elas queriam, do que elas acreditam que é o melhor modelo de atendimento à esquizofrenia. A Sara, e com a parceria maravilhosa dela com a Associação Mãos de Mães, trouxe a experiência da família e a visão deles sobre todo o processo e sobre as necessidades não atendidas dessas famílias. A gente teve uma mesa brilhante aqui com o pessoal da mídia, a Thaís Itachi, o Nicola Rádio, mostrando como não adianta só falar que a mídia não apresenta a esquizofrenia de uma maneira melhor, mas mostrando que também cabe a pergunta do que nós podemos fazer, que nós temos, enquanto profissionais, familiares, pessoas com esquizofrenia, de buscar a mídia para contar a nossa história. E agora à tarde a ideia é discutir modelos de reabilitação e mostrar algumas técnicas e abordagens e algumas experiências de pessoas com a superação para mostrar por que é possível e quais os caminhos possíveis de superação no acompanhamento da esquizofrenia. Eu vou falar especificamente sobre modelos de reabilitação. Do ponto de vista médico, é bem interessante como todo vai convergindo, né, com as necessidades das pessoas e das suas famílias. Há cerca de 7 anos, saiu numa das revistas científicas mais influentes do mundo, um editorial de um pesquisador que é o mais influente do mundo, ele é o chefe do Sistema de Saúde Mental americano, do NIMH, falando, olha, nós precisamos repensar tudo o que é feito, tá? Porque apesar de toda a nossa pesquisa, apesar de todo o conhecimento acumulado, isso ainda não se traduziu com melhores desfechos. As pessoas com esquizofrenia, na sua maioria, não conseguem superar a doença. Vários pacientes a minoria dos pacientes consegue voltar para o mercado de trabalho, a maioria está desempregado, e você tem uma parcela grande dessas pessoas, mesmo em países desenvolvidos, que viram moradores de rua. Então, nós temos que pensar a pesquisa e o que nós fazemos na academia para melhorar a atenção e a vida concretamente de quem tem esquizofrenia. Bom, a gente levantou alguns dados, foram levantados alguns dados, e todos esses dados indicaram esse mesmo caminho. Nós temos cerca de 77% dos pacientes que controlam o sintoma, e esse controle ele é razoável ao longo do tempo. 46% dos pacientes não recaem ao longo de 2 anos. Isso é uma quebra de paradigma, porque por muito tempo o objetivo para o profissional médico, para o psiquiatra, é o controle de sintomas. Então acreditava-se que em controlando os sintomas, você conseguia promover a superação da doença. E aqui fica muito claro que controlar os sintomas é uma etapa necessária, mas não é suficiente. Porque só o controle dos sintomas não garante essa superação, não garante o retorno. E o que a gente observa é esse descompasso. 77% dos pacientes a gente consegue controlar sintoma, mas só 16% estão empregados. Então tem algo aqui entre o controle dos sintomas e a vida cotidiana e o dia a dia das pessoas que precisa ser modificado. Aí a gente, enquanto pesquisador, decidimos levantar esses dados no ProESC. Será que o ProESC, que a gente tem aí tão alta conta, é diferente? Infelizmente não é tão diferente, a gente ainda tem dificuldades. Vários pacientes estão sem emprego, vários pacientes estão recebendo benefício previdenciário, e aí aqui fica evidente o impacto econômico do que é ter esquizofrenia, não só para a família, para o indivíduo, mas para o país. É uma grande parcela de pessoas, a gente estima em torno de 1 milhão de pessoas no Brasil, tá? Que em sua grande maioria não conseguem trabalhar e precisam de um suporte. Isso tudo também gera uma carga para o sistema de saúde, e cuidar bem das pessoas e garantir o seu retorno ao trabalho é uma maneira de reduzir essa carga para o indivíduo, para a família e para o sistema de saúde. A maior parte dos pacientes solteiros, eles não conseguem casar e também, em sua grande maioria, tem dificuldades de ter vínculos significativos em termos de namoro. A gente avaliou uma amostra de pacientes em primeiro episódio, pacientes mais jovens. E nessa amostra, o que a gente pôde observar é que também já havia um grande contingente de pacientes ou desempregados ou que não haviam atingido a sua escolaridade esperada. Então, com 25 anos, se você não conclui o 2º grau, isso já te deixa numa situação muito difícil em relação a outras pessoas. Bom, esses dados são de 4 ou 5 anos atrás, e eles foram muito duros para a gente e levaram a realmente buscar modelos melhores de atendimento e modelos de reabilitação.
Para isso, vamos tentar entender a dinâmica da doença e o que é que a gente fala em termos de o que é tratamento, o que é remissão de sintoma e o que é superação. Primeiro, acho que é importante situar que a esquizofrenia é uma doença do cérebro, tá? Ela afeta o comportamento, ela tem uma repercussão social, ninguém está negando isso, mas ela afeta um órgão muito específico que é o cérebro, tá? Negar esse caráter é dar margem para interpretações sobre o paciente não quer, ele não tem vontade, ele é vagabundo, né? Não, ele tem uma doença que afeta o cérebro dele. Essa doença gera sintomas, esses sintomas levam ao sofrimento a esse indivíduo, alteração do funcionamento. Isso leva a um prejuízo na inserção familiar, na inserção social e ocupacional desses indivíduos. A gente busca a remissão de sintomas, que é o controle dos sintomas, e o desafio que eu coloquei para vocês é essa ideia de superar. Superar é ter uma vida plena, apesar de ter a esquizofrenia. Tá? Então, também é um conceito interessante, porque ele vai além do controle dos sintomas, sem negar esse controle como uma etapa necessária. Isso envolve tratamento farmacológico, então, para controlar sintoma, você precisa de medicação em dose adequada, então, nem muito pouco que não controle os sintomas, nem dose excessiva que cause prejuízo, o próprio remédio se torne um problema na vida daquele indivíduo. E intervenções psicossociais, ou seja, o remédio controla o sintoma e as intervenções com terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogo, eles geram oportunidades para essa pessoa encontrar um novo caminho para a sua vida do ponto de vista prático, seja no trabalho, seja na relação com a família ou com as pessoas. Existem 3 aspectos fundamentais, 3 níveis em termos de superação de doença, que é o clínico, o funcional e o pessoal. O clínico é esse controle dos sintomas, o funcional ele é você voltar ao teu nível de funcionamento, mas ele também é um nível intermediário, porque mais do que funcionar bem, a gente quer uma vida com sentido. Tá? Então, esse é o grande desafio, a superação pessoal. Um aspecto interessante aqui é que, muitas vezes, quando a gente pensa em controle de sintomas, isso pode gerar uma sensação de que você tem um ponto em que você não pode fazer mais nada por ele. Mas quando a gente pensa em termos de buscar sentido, de achar caminhos diante das dificuldades, de superar essas dificuldades, sempre dá para fazer alguma coisa. Você sempre pode achar um caminho, seja enfrentando uma dificuldade, seja se adaptando a essa dificuldade, e isso é uma coisa que vale para a esquizofrenia, mas vale para qualquer outra pessoa que enfrente dificuldades. E em relação aos processos que compõem o recovery, isso é interessante. O recovery não é algo fixo. Não, agora eu superei a doença. Não, agora eu não superei a doença. Não é algo absoluto. Ele é uma caminhada, tá? Dentro dessa caminhada, você tem vários processos, como conexão com os outros, esperança, identidade positiva, sentido da vida e empoderamento. Isso é bem interessante porque vai informando a gente como é que tem que ser esse contato com quem está passando pelo problema. Um outro aspecto aqui interessante é que isso reposiciona o papel do profissional. Porque se eu me coloco no papel de eu sou quem controla o sintoma, eu tenho um determinado papel em que eu controlo aquele desfecho. Na verdade, o processo de superação da doença não está na mão do profissional. Está na mão do indivíduo e da família. E aí cabe ao profissional não se colocar como aquele que vai prover algo, mas aquele que se coloca ao lado daquela pessoa ao longo desse processo. Cabe a ele gerar oportunidade de superação, porque essas oportunidades não são semelhantes para as mesmas pessoas. Se a gente for pensar aqui na nossa vida, possivelmente houve um professor em algum momento, um tutor, uma atividade física, uma música, uma dança que foram decisivos para quem nós somos hoje. Isso com as pessoas que esquizofrenia é a mesma coisa, não existe receita de bolo. Não é que todo mundo tem que fazer terapia ocupacional, fazer a mesma abordagem psicológica. Você gera oportunidades para que elas encontrem esse caminho para a própria vida. Tá? Aqui alguns dados de neurociência, né? Então, só para posicionar que é uma doença que afeta o cérebro, tá? Mas ela não se resume ao cérebro e não pode ser entendida apenas como uma doença do cérebro. Aqui é em pacientes com esquizofrenia mostrando que aquela premissa que o cérebro é fixo, imutável, que simplesmente a gente perde neurônios ao longo do tempo, que tudo é inexoravelmente irremediável, né? Não é verdade. Aqui é um estímulo de reabilitação cognitiva, que é um protocolo computadorizado, associado a um protocolo de intervenção social, mostrando que, ao longo do tempo, as pessoas que submeteram à intervenção tiveram aumento do volume de regiões do cérebro,
do hipocampo, que é relacionado à memória, e que esse aumento se correlacionou com um melhor desempenho em testes de memória. Então, você estimular essa pessoa é válido, tem repercussões e tem potencial de modificar a vida dela. Tá aqui a região do hipocampo. Bom, em relação a outra coisa que a gente intuitivamente sabe, mas aqui eu acho que é uma imagem vale mais de mil palavras, é a ideia de que a atividade física também pode ter um impacto na vida dessas pessoas. Então aqui foi um protocolo de pesquisa, um grupo de pacientes, aqui não está aparecendo, esse grupo intermediário não fez exercício, e o grupo aqui do final fez atividade física, ali é um grupo controle. É um protocolo de 3 meses, não é muito tempo, e são só 30 minutos de atividade física. Então a gente não pôs ninguém para ficar na esteira o dia inteiro, nada tão sofrido assim. E o que aconteceu ao longo do tempo é que vocês podem observar que, tanto no grupo controle quanto no grupo de pacientes com esquizofrenia, as linhas sobem. Tá? Essas linhas que sobem, elas indicam que houve aumento do volume dessa região do cérebro com atividade física. Então, de novo, é um tipo de intervenção que não é algo super sofisticado, que pode ser feito e tem repercussões na vida do indivíduo, na qualidade de vida dela, e se repercute inclusive no funcionamento e na estrutura do cérebro. Sono, né? Então a gente sabe que aqui não é um estudo específico de esquizofrenia, mas o impacto que o sono tem nas emoções, tanto positivas quanto negativas. Então, quanto melhor você dorme, maior a chance de ter emoções positivas ao longo do dia. Quanto menos você dorme, ou quanto mais interrompido é o teu sono, pior esse desempenho, em termos de emoções, em termos de como é que você lida com o teu dia a dia. E também tem efeitos de neuroplasticidade cerebral. Então, promover um bom sono, ter um sono adequado, também é um fator de promoção de qualidade de vida e de superação. Uso de drogas, a gente sabe que o uso de maconha especificamente tem uma relação ruim com psicose, né? Então não é um caso de discutir para todo mundo, mas para quem tem vulnerabilidade genética para esquizofrenia, maconha é especialmente ruim. Bom, então a ideia é que a gente tem hoje uma gama de possibilidades de intervenção, e aqui, acerca dos modelos de reabilitação, a grande dificuldade que você tem hoje é que, na prática, como é que isso é feito? Na prática, a gente acaba, por uma limitação, ou de modelo ou de recursos, permitindo as pessoas fazerem 1 ou 2 horas de terapia ocupacional, algumas poucas horas de psicoterapia, e a gente sabe, se a gente for olhar para a saúde física, para a reabilitação física, que esse modelo tem pouca chance de ter sucesso. O que é fazer 1 hora de terapia para alguém que tem a semana inteira sem atividade? E esse é o desafio. A gente tem que gerar modelos mais efetivos de reabilitação. Modelos realmente intensivos, modelos que realmente permitam os indivíduos a superar a dificuldade que é ter esquizofrenia. E para isso a gente precisa não de um único profissional, mas de ambientes em que essa equipe multiprofissional possa proporcionar isso de forma adequada, intensiva e com suporte para a família. Um outro modelo que é interessante é o de suporte ao trabalho, porque se a gente para pensar em termos de, olha, eu posso ter uma estimulação cognitiva, eu tenho um estímulo social, o trabalho acaba sendo algo que estimula a tua convivência social, a teu lado cognitivo, muitas vezes aumenta a tua carga de atividade física, porque você tem que se deslocar até o trabalho, tem que trabalhar ao longo do dia, e isso acaba sendo um excelente modelo de como que a gente pode reabilitar. O Inseri, que é o programa de inserção profissional do Proesc, ele tem dado mostras crescentes de que com apoio, seja por lei de cota, muitas vezes até fora da lei de cota, a gente consegue que as pessoas voltem para o mercado de trabalho. É claro que quando a gente pensa no espectro de quem tem esquizofrenia, em termos de gravidade, essa situação do suporte ao trabalho não é para todo mundo e a todo momento. Mas uma parcela significativa dos pacientes podem se beneficiar desse tipo de intervenção. Tá? Outro cuidado que a gente coloca é que também não estipular que só superou a doença quem trabalhou. Não é esse o caso. Tá? Senão a gente começa a entrar numa visão muito normativa do que é que se espera das pessoas. Realmente não é essa a proposta, mas para quem tem a vocação, para quem tem a vontade e não tem a oportunidade, o suporte ao trabalho é uma maneira maravilhosa de inverter a lógica das coisas. A pessoa passa a produzir, muitas vezes passa a ajudar em casa, passa a pagar as próprias contas, e a gente se define pelo que a gente faz, né? O que é que você faz? Você não trabalha, você fica meio perdido na tua definição de si mesmo. Quando você trabalha, aí eu posso falar, olha, eu sou auxiliar administrativo, eu trabalho na empresa tal, e aquilo ali também já dá um pertencimento a ele em termos de papel social diferente. E a gente tem observado com muita alegria o impacto que isso tem em todo mundo que trabalha, em todo mundo que consegue uma colocação.
Aí, dos grandes questões acerca das dificuldades, né, de por que a gente não consegue implementar, talvez a gente precise acreditar mais. O estigma associado à doença é muito elevado. Esse estigma ele afeta não só os indivíduos e a sociedade, mas os profissionais de saúde. Talvez a gente tenha se acomodado em que, tudo bem, se eu não preciso internar e ele não está em crise, tá bom assim, não dá para esperar muito mais de uma pessoa com esquizofrenia. Então, acho que essa acomodação, ela não pode acontecer, e o convite do dia de hoje, o convite do lema da campanha desse ano, o que eu posso fazer para sair dessa acomodação, é para todo mundo parar de só apontar para aquilo que não existe, para aquilo que não faz, e refletir sobre o que de fato nós podemos fazer. Mães, pessoas com esquizofrenia e profissionais de saúde. A gente tem que refletir seriamente sobre esses modelos e tentar fazer diferente, porque o que a gente está fazendo até o momento não é o suficiente. Bom, isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Obrigada, doutor Ari. Agora vamos passar para o José Ozzi, que é o integrante da comunidade de fala, diretor e tesoureiro da ABRE. Ele vai falar sobre vivendo o empoderamento e a superação. Boa tarde. Eu vou tentar ser contido, porque eu tendo a falar muito, sou bastante verborrágico. Queria dizer que eu me sinto bastante honrado de estar ao lado de pessoas tão maravilhosas, que eu inclusive vim a conhecer algumas delas, como a Sara, que eu já conhecia de vista, mas tem um trabalho magnífico, né? E a equipe do Proesc, da Abre, né? E eu quando penso no que dizer com relação a viver o empoderamento, né? E a superação, eu penso em termos de processo, né? Porque isso que o Dr. Ari colocou como a recuperação clínica, funcional e pessoal, ela é uma travessia, na verdade, né? Então, as pessoas que têm um transtorno mental, elas inicialmente elas têm os sintomas e a primeira preocupação médica é sair do surto, né? Uma recuperação, uma superação clínica, uma recuperação clínica. E só que isso não é suficiente, né? Eu tenho na minha família, é uma família que tem, já meu pai tinha esquizofrenia, a mãe do meu pai também tinha esquizofrenia, eu tenho esquizofrenia, minha irmã, de uns 5 anos para cá, foi diagnosticada também com esquizofrenia. Então, eu posso não ser um acadêmico da doença, apesar de estar começando um programa de mestrado agora, de pós-graduação na Escola Paulista de Medicina, mas eu tenho bastante experiência prática como familiar e como portador agora da doença, né? Então, eu me lembro quando eu era criança, a esquizofrenia para mim era uma coisa absolutamente amaldiçoada. Meu pai era um maldito, um excluído, e ele viveu um período da psiquiatria em que muito pouco se podia fazer em termos humanos, inclusive nem a recuperação clínica praticamente ele teve. Ele passou um grande período do processo que ele morreu quando eu tinha 15 anos, na verdade, mas enquanto vivo, eu me lembro que praticamente ele veio um processo de internação quase que contínua. E eletrochoque, eletroconvulsoterapia com insulina. E eu vejo que nós temos hoje o privilégio de estar usufruindo da psiquiatria. O Estado dá, inclusive aqui em São Paulo, nessa cidade grande, nessa escola, com as pessoas que estão ao nosso lado, a gente tem o privilégio de poder ter um caminho diferente, um percurso diferente, né? E meu pai não teve essa oportunidade. E das pessoas, não só com meu pai, como as pessoas que tinham a doença na época dele, né, da década de 60, 70. E, então, eu tive o meu primeiro surto em 94 para 95. Não houve um diagnóstico inicial. Foi um quadro mais depressivo, de confusão mental, de pânico. Na época eu já era formado, sou formado em engenharia civil, trabalhava numa grande obra aqui em São Paulo, já estava 5 anos formado trabalhando e estava para ser transferido para uma remodelação de shopping center, o Shopping Mapping ABC lá em Santo André. E eu tinha uma grande insatisfação profissional, do que eu não queria, na verdade, passar minha vida construindo um shopping center, né? Sempre quando eu me formei, eu tinha planos, tinha sonhos de trabalhar com urbanismo, planejamento urbano, com cidade, melhorar a qualidade de vida da cidade, né?
Então, quando eu entrei, quando a obra em que eu estava trabalhando estava se finalizando, eu tive então a comunicação de que eu ia ser transferido para um grande empreendimento, e eu não estava conseguindo ter um vislumbre profissional de acordo com as minhas questões mais existenciais, mais caras, né? Eu achava que, na verdade, aquilo não era uma doença mental. Mesmo meu pai, mesmo tendo a referência do meu pai, né? Eu achava que simplesmente era um processo de passageiro. E eu fui medicado com toda a medicação que era indicada para o meu quadro, não foi dado um diagnóstico, e eu pedi um afastamento do meu trabalho. Tirei uma licença médica. E depois de alguns meses, eu engordei bastante em função da medicação que eu estava tomando, tive esse efeito colateral, e no fim eu acabei indo viajar para um outro país, onde eu morei nos Estados Unidos 4 anos, né? Inclusive fiz um mestrado lá, de um MBA, e durante o MBA tive 2 surtos, e esses 2 surtos eram surtos bem típicos de esquizofrenia, La Mente Brilhante, esse filme que é tão, para mim, paradigmático, né? Então, quando eu tive, na verdade, a esquizofrenia, ela me possibilitou viajar para os Estados Unidos, e a mesma esquizofrenia me fez voltar dos Estados Unidos. Em 2000, quando eu tive meu terceiro surto, eu cheguei à conclusão que eu não conseguiria morar num país estrangeiro sozinho, tendo já diagnosticado então com uma esquizofrenia, que é a esquizofrenia afetiva, esquizoafetividade. E comecei meu tratamento na Santa Casa de São Paulo e tive meu último surto em 2001. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha uma carreira de engenheiro, fiscal de obra, gerente de obra, interrompida, um MBA concluído a duras penas, também interrompido, e eu estava no Brasil 2000, 2001, e o que fazer da minha vida, né? Tive remissão dos sintomas, remissão clínica, mas como é que eu vou me encaixar profissionalmente, socialmente, culturalmente, nessa nova realidade que se aparece, né? E eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Eu acho que a gente tem que estar... Muitas vezes as coisas... Ontem, inclusive, a gente teve uma palestra com o Jorge, que deu uma palestra magnífica, hoje de manhã, e eu fiz algumas provocações falando que a esquizofrenia rouba da gente o que a gente tem de mais caro, né, que é a formação acadêmica, a educação, porque os aspectos cognitivos, memória, raciocínio, capacidade de concentração, estão todos afetados com o surto, com os medicamentos, né? A gente fica menos operacional, menos capaz. Não estou falando que há uma redução de QI, né, mesmo porque tem 11 tipos de inteligências, né? A gente não tem só inteligência lógica. Então, eu tive e o Jorge falou, não, a gente temos mudança de rumo. E eu tive a grata satisfação de conhecer a Cissa, o Jorge, num evento na Biblioteca Mário de Andrade. Era o 2º ou 3º evento conversando sobre esquizofrenia. E me encantou o projeto, a proposta da Abre naquele momento, né? E eu não tinha exatamente eu estava absolutamente fazendo um trabalho de TO, antes, primeiramente na Santa Casa, depois com uma terapeuta particular. Mas estava muito longe de qualquer vislumbre de recuperação funcional ou pessoal, o que quer que seja, não tinha nenhum horizonte, meu futuro era cinza, não tinha nenhum tipo de perspectiva na vida. E a Abre, pela primeira vez, me abriu luzes e possibilidades. Então a gente se reunia na casinha da BP, né, aquela velha casinha na Pedro de Toledo, todas as segundas-feiras à tarde. Havia um jornalista, que eu nunca me recordo o nome dele, Walter Rodrigues, depois a Cis, depois o Jorge, a Romilda, inclusive, era dessa época com a gente, né? Um prazer vê-la aqui. E então a gente elaborava textos, a gente escrevia, a gente discutia, a gente trocava ideias, a gente amadurecia, a gente, enfim, produzimos boletins maravilhosos, e aquilo começou a me motivar, alguma coisa em mim, aquela brasa que estava com tanta cinza em cima, começou de alguma forma começou a aflorar.
E aí veio a ideia de um sonho que ainda acalento, que era a Missão Resgate, né? Então eu propus para a Cici, para na época uma das especializandas, que era a Fernanda Pimentel, vamos fazer esse projeto que eu tenho em mente, que nós temos em mente, na verdade, né? A Missão Resgate. Mas como seria essa Missão Resgate? Não, eu acho que assim como eu tive um momento de enclausuramento, de embotamento afetivo, existem tantas pessoas que têm a doença mental e que estão encerradas e confinadas nas suas casas, nos seus quartos. Vamos fazer um trabalho de resgate dessas pessoas, trabalhar o potencial humano de cada uma. Bom, de qualquer maneira, é uma ideia muito utópica e a gente chegou à conclusão que era mais fácil e mais prático fazer um grupo de acolhimento. Então, em 2005, já era 2005, quando isso aconteceu, nós começamos o grupo de acolhimento da ABRE, o grupo de portadores, né? A Umida era uma das facilitadoras, eu também era facilitador, 2 portadores, facilitadores, e a Fernanda Pimentel, e havia mais uma outra especializanda, que eu não me recordo o nome. E nós começamos, então, a começar a mexer, começar a fazer o início da nossa alquimia, né? Do nosso processo de enveredar. E eu tinha, naquela época, muita vontade mesmo de voltar a estudar, né? Mas começamos a participar de congressos, né? Eu, inclusive, nem tinha o preparo acadêmico e mesmo pessoal para dar palestras em congressos, mas o Jorge e eu íamos em congressos brasileiros de psiquiatria. O tempo foi se passando, as coisas foram acontecendo, e as ideias foram sendo agregadas, viagens acontecendo. Bom, resumindo, porque eu não quero me descender mais do que o tempo que eu tenho aqui, eu acho que tem alguns divisores de água na ABRE, que eu sou gratamente, como eu diria, gratamente beneficiado. Eu acho que foi a primeira comunidade de fala, que foi trazida por um estadunidense, um americano, norte-americano, Richard Weingarten, que conheceu a Cici e o Jorge num congresso em Campinas. E eles nos treinou, nos capacitou 10 pessoas para falar sobre superação na saúde mental, sobre superação do transtorno mental. E não era só esquizofrenia, essa que era a grande sacada do Richard, né, da comunidade de fala. O Caio mesmo, né, é uma pessoa que não tem esquizofrenia, mas tinha toque, tem outra que tinha bipolaridade, podia ser depressão, se tivesse alguém com depressão, alguma coisa de depressão grave. E hoje nós temos, depois de 3 anos, a Vera, inclusive, também uma das diretoras da comunidade de fala, né, nós nos tornamos, estamos caminhando uma trilha individualizada, cada um com o seu personalismo, com a sua performance, com a sua capacidade, cada um com o seu caminho. E nós somos palestrantes motivacionais até. Já demos palestras na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, em faculdades, em CAPES. Estamos agora indo na USP mesmo, tem surgindo oportunidades. E a gente vislumbra agora, porque nós éramos antes remunerados por um grant, né, do que o Richard nos agraciou. E depois tivemos uma vaquinha virtual e nós recebíamos pelo nosso trabalho. Nós não cobrávamos pelas palestras, mas recebíamos. Mas agora nós estamos entrando numa terceira etapa, depois do grant, depois da Catarse, e agora é a nossa busca, e nós não estamos sendo mais remunerados por ninguém, nós estamos buscando os caminhos de que nós possamos dar palestras em empresas, em escolas particulares, e nós recebemos um provento para isso. Então eu sempre penso assim, que na verdade, quando se pensa em trabalho, o emprego acabou. Não tem mais emprego. Acho que a modernidade, o mundo contemporâneo prova isso. A revolução tecnológica, informática, mas o trabalho não acabou. Tem muito trabalho para ser feito. Então, quando as pessoas perguntam o que eu faço, qual é a minha profissão, eu faço diretor de ONG, mas eu carrego o piano, faço um pouco de tudo. Me perguntaram ontem se eu era assessor de imprensa. A gente faz um pouco de tudo, na verdade, porque tem trabalho, tem muito trabalho. Então, eu acho que isso é um ponto do empoderamento e da superação que a gente vem trilhando na ABRE, em particular na comunidade de fala. E o segundo projeto que eu acho que a gente tem que discutir e que vem um pouco ao encontro do que o Ari tinha colocado, que é o Laboratório de Criação Casa Azul, o LACA. E nós temos várias oficineiras aqui presentes, né? E foi uma grata surpresa o envolvimento dessas pessoas
e a maneira, não só as pessoas que são voluntárias, né, os coordenadores, os oficineiros, mas o envolvimento das pessoas que tinham, no caso, não só a esquizofrenia, porque o LACA é aberto para qualquer tipo de pessoa, pode inclusive ser familiar, ser uma pessoa que tem interesse em participar, inclusive. E eu percebo que a gente está entrando num ciclo virtuoso mesmo. As pessoas estão se descobrindo. Eu acho que o caminho da arte não é uma crítica à terapia ocupacional. Acho que a terapia ocupacional tem o seu mérito, tem o seu momento, tem a sua utilidade, mas eu acho que a gente tem que transcender um pouco aquela coisa infantilizada de simplesmente dar um papel e um pincel e, bom, vamos fazer uma representação. Eu acho que a gente tem que acreditar no potencial humano de cada um. Eu acho que o universo, a essência divina, cada um de nós tem a centelha divina. Então, eu vejo com grata surpresa que o Proesc, né, e nós fomos convidados, Jorge e eu, para fazer parte das reuniões clínicas, né, do Proesc. Então, nós criamos vários parceiros. E agora, com a mudança da casa, que a gente está num momento não só histórico, no sentido de que hoje é o primeiro evento, dia da pessoa com esquizofrenia, né? Mas também estamos num momento histórico porque estamos mudando de uma configuração que era um ambiente que era muito aconchegante, acolhedor, e as pessoas que são os nossos colegas, nossos pares, estão muito inseguros, inclusive, né? Porque eles também estão fazendo, cada um a sua maneira, todos nós estamos fazendo a transição, né? A transição no sentido de se empoderar e fazer o processo de superação na saúde mental. Então, eu vejo com grata surpresa que eles se organizam por conta própria, seja no grupo de acolhimento para portadores, seja nas oficinas do LACA, seja na comunidade de fala. Eles vão ao shopping, eles vão ao cinema, eles vão aos parques, aos museus, eles namoram. Não estão trabalhando, não estão a 100% como se fosse dizer, mas é um trabalho, não tem... Mas eu acho que é um processo. É como, eu acho que para quem é fácil falar de mim, é difícil ser eu, né? E a gente tem que, quando se trata da doença mental, às vezes se pergunta como um profissional psiquiatra ou de saúde mental tem que agir quando trata uma pessoa com um transtorno mental. Eu acho que tem que botar as sandálias da humildade e vestir o sapato do outro. Porque é assim que você vai ter empatia e poder tratar. Você só vai poder tratar em quem você realmente entende e sente a dor do outro. E ao mesmo tempo o Jorge sempre fala, a gente se trata não com quem está certo, mas em quem a gente confia. Então essa empatia, eu acho que a gente na Abre, no Proesc, a gente tem criado, eu acho, sinceramente, sem medo de estar errando, eu acho que a gente está fazendo história. Eu não tenho, na verdade, viajado como outras pessoas, o Cissa, o Radri, infelizmente o Rodrigo não está aqui para está contribuindo, né? Mas eu tenho certeza que nós não estamos nada a dever porque se faz em outros países, seja na Austrália, seja na Inglaterra, seja na Holanda, no Canadá, nos Estados Unidos. Inclusive eu tive internação nos Estados Unidos e praticamente foi o tratamento que eu tive aqui, foi o mesmo que eu tive lá. E isso até me alimentou uma teoria da conspiração, que havia uma grande rede interconectada de psiquiatria, bom, enfim. Mas a gente viaja na maionese. E quando a gente está numa cela fechada, restrito de liberdade, gente, você não sabe o horror que é isso. E a mente da gente a mil acontecendo. E a gente tem sinais, vozes, delírios persecutórios, bom, enfim. Então, eu acho que o caminho de empoderamento e de superação é um processo, a travessia. Mas, infelizmente, como as andorinhas, nem todas, as que migram no inverno, nem todas conseguem chegar ao seu destino. Algumas se perdem no caminho. Infelizmente, eu tive colegas que estudaram comigo na faculdade e fizeram comigo a Semana de Arte da Poli. E um deles, especialmente, que era muito querido, também tinha esquizofrenia, e ele cometeu suicídio. Então, eu acho que quando eu falo do luto, da dor, é muito bonito vir aqui na frente de vocês e falar das minhas coisas que eu faço hoje na Abre, no Proesc, ou da nossa maneira de superar a doença. Mas isso é uma construção, gente. Não foi feito do dia para a noite, é um processo. Isso é uma construção que vem sendo trilhada há 15 anos. E teve muita dor. Teve muita dor. Muitos momentos. Eu tentei o suicídio. O Jorge também tentou o suicídio. Perdeu uma perna por causa disso.
Então, algumas pessoas sucumbem. Então, eu acho que quando a gente está aqui nesse momento, reunidos com vocês, eu acho que a gente tem que fazer uma rede, uma corrente do bem, para que isso não venha se repetir, para que a gente evite o sofrimento, porque eu acho que o papel do médico, e o papel da ABRE, o papel do PROESC, é reduzir o sofrimento humano, né? E quantas pessoas vão ser perdidas, né? Então, eu acho assim que eu tenho o privilégio, mais uma vez, de estar agora iniciando um processo acadêmico. O Dr. Ari é meu orientador. Agradeço a benevolência e a estima que ele tem por mim, o carinho que ele teve comigo. A Cissa, minha co-orientadora. E eu estou começando agora um programa de mestrado, né? Ainda não estou inscrito oficialmente, na Escola Paulista de Medicina, né? E tenho muito orgulho disso, gente, muito orgulho. Então eu me sinto plenamente preenchido. Eu não sei exatamente como as coisas vão caminhar daqui para frente, mas eu me sinto realizado. Eu não tenho um salário hoje, eu não tenho uma profissão definida, mas tenho tanto trabalho, eu acordo, tenho tantos planos, tantos projetos, e eu vejo que meus pares, meus colegas, também com projetos, com ideias, com a Vera vem comigo, me dá o Caio, me apresenta coisa, e o Jorge também, todo mundo viaja um pouquinho na maionese, mas isso é bonito, gente, isso é rico, isso é vida. Então, eu acho que isso é que tem que ser incentivado. O transtorno mental ele pode e deve ser. Eu acho que o nosso papel hoje é tentar informar a sociedade, tentar transmitir a ideia de que, como foi dito por um psiquiatra, infelizmente, nessa semana, parece, a Sara, eu tive a notícia disso, que o psiquiatra foi dar uma entrevista numa rádio e falou que as pessoas que têm esquizofrenia são loucos, psicopatas, e a coisa, infelizmente, é lida dessa forma por grande parte da sociedade, quando, na verdade, nós somos grandes incompreendidos, excluídos e marginalizados por eventuais deslizes. Então, eu acredito que o meu tempo já está estourado, e muito obrigado. Obrigada, Zé, pelo belíssimo depoimento. Agora, a nossa próxima convidada é a Luciana Noronha, que faz parte da equipe do Unifesp, faz parte da equipe lá do PROESC, é uma facilitadora de uma oficina que eu faço, o Zé também faz, que é o Projeto de Vida, e ela vai estar substituindo o Rodrigo Bressan, o doutor Rodrigo Bressan, que ele não pôde estar aqui presente, e ela vai falar sobre esperança no processo de superação. Ixi, o meu tamanho, isso aqui. Bom, vou tentar. Acho que eu consigo. Obrigada. Gente, boa tarde. Imagino que vocês estejam decepcionados. Estava esperando o Rodrigo, apareço eu. Desculpa, mas foi uma contingência do evento. Eu espero, ao menos, conseguir falar um pouquinho desse tema. E acho que eu me sinto um pouco à vontade para tratar desse tema, porque é um tema que eu venho desenvolvendo no meu trabalho no PROESC e na ABRE já há alguns anos. E eu sou psicóloga e desde que comecei a faculdade, meu interesse maior era trabalhar com saúde mental. E eu fui buscando estágios, trabalhos, enfim, coisas que tivessem a ver com essa área. E quando me formei, eu fui, depois de um tempinho, eu fui procurar o PROESC e a ABRE. E conversando uma vez numa reunião que a gente estava tendo de planejamento da ABRE, eu falei que eu queria muito fazer um projeto em que as pessoas pudessem trabalhar o futuro e a esperança e poder acreditar que a vida não acabou, né? Poder acreditar que tem futuro, que tem muita potencialidade em qualquer experiência humana. E aí, eu acho que essa questão da esperança entra aí de forma crucial, né? Assim, o que é esperança? Assim, o que é esperança para vocês? Eu estou perguntando diretamente, abrindo para vocês.
Um futuro desejado. Enxergar um caminho. Acreditar. Sonho. Aguardar o retorno frente Eu costumo dizer que esperança é o alimento da alma. Uhum. Eu trouxe aqui uma breve definição de esperança. Ela tem a raiz do latim nessa palavra, esperantia. Tem a ver com o verbo esperar, né? E esperar o quê? Quando eu fui buscar o significado, eu fiquei muito encantada, né? Porque diz sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, fé. Aquilo ou aquele de que se espera algo, em que se deposita a expectativa, promessa. Acho que tem a ver com bastante do que vocês falaram aqui. Esperança é o quê? Né? Esperança é poder sonhar, né? A gente acreditar que pode sonhar com a vida que está para vir. Acreditar que o futuro não está determinado, que não está condenado, que é possível fazer coisas, que é possível realizar coisas que ainda não estão presentes. E eu acho que essa frase, especificamente, essa terceira frase para quem trabalha com esquizofrenia, é uma coisa muito fundamental, né? Aquilo ou aquele de que se espera algo, em que se deposita a expectativa e a promessa. Por que é tão importante essa definição? Porque o que eu fui percebendo na minha experiência com esquizofrenia, de estar com pessoas que têm esquizofrenia, é que acontece uma diminuição na participação social, né, de forma geral, na família, profissão, cidadania, um isolamento, né, uma desmoralização e a estigmatização, né, que tem a ver com eu não posso participar, eu não posso me mostrar, eu não sou capaz, né, e um grande medo de viver antes do surto, né, de viver como antes. Então, assim, eu não posso mais fazer planos, eu não posso ter vínculos, eu não posso ter relações próximas, eu preciso me reduzir, eu preciso me limitar à existência, né, a manter esse estado de tratamento. Eu acho que isso foi uma coisa que eu fui percebendo e que a gente foi se dando conta quando começou a conversar sobre futuro, sobre esperança, sobre sonhos. É uma sensação de não poder se engajar na comunidade, não poder sonhar, não poder fazer laços com o mundo. E de perda de esperança e perda de confiança em si. Né? E aí uma sensação de um afunilamento do futuro, né? O futuro ele é só uma repetição de me tratar e uma repetição de me manter sem surtar. Isso é uma coisa extremamente solitária, né? Uma experiência de solidão muito forte, uma experiência de isolamento muito forte. E o isolamento faz com que a gente vá perdendo as nossas raízes de sonhar. Né? Porque o sonhar é o poder se projetar no mundo, né? Sonhar é o poder se imaginar realizando no mundo. Bom, dentro de todo esse trabalho que a ABRE e o PROESC têm desenvolvido de superação, veio essa ideia de fazer um grupo em que a gente pudesse falar sobre esperança, sobre futuro, sobre o que é sonhar. Um grupo que nasceu ali com a intenção de poder oferecer essa oportunidade das pessoas poderem conversar, de serem mais livres. Né? A Vera e o Zé estão aqui comigo, nós fazemos parte do grupo, como a Cissa, acho que vocês podem ir me ajudando a contar um pouco. Mas qual que é o objetivo desse grupo? Né? Acho que nosso objetivo de forma geral na ABRE no PROESC, mas esse grupo se propôs a tentar restabelecer o sonhar.
né? Mas o sonhar é como confiança no futuro, de que o futuro pode ser uma terra fértil, né? De que a gente pode colocar sementes no nosso futuro. Falando assim parece uma coisa simples, mas é uma tarefa bem complexa, né? O que nós fomos percebendo ao longo do trabalho era que era muito difícil sonhar. Era difícil falar sobre sonhar, era difícil imaginar um sonho, embora fosse muito fácil falar e ter relatos sobre a doença, né? Ai, desculpa. Ó, minha inexperiência com o Rodrigo, isso não aconteceria. Bom, o que nós fomos descobrindo, e eu acho que para mim foi uma grande surpresa essa descoberta do grupo, que a grande questão de poder ter esperança está nos laços, né? Nos laços com o mundo. Com um senso de comunidade e de participação, né? E aí, retomando aquela descrição que eu fiz, aquilo ou aquele de que se esperar algo, em que se deposita expectativa, promessa. Né? É muito difícil ter esperança se você não puder ter laços que te proporcionem esperança. É muito difícil você ter esperança, você depositar uma semente, se você não acredita que existe uma terra fértil. Eu acho que essa foi uma das grandes descobertas do grupo, e eu acho que isso faz com que a gente vá percebendo o quanto é importante nós que trabalhamos com a esquizofrenia justamente focarmos em oferecer essa rede de laços, né, em que nós possamos nos sentir férteis, né, e não doentes, né, sem possibilidades, férteis dentro das nossas potencialidades. E se sentir fértil, o que é? Né? Se sentir fértil tem a ver com poder agir, né? É mais do que falar. Se sentir fértil, poder criar, poder sonhar um projeto tem a ver com ação, tem a ver com o fazer. Eu acho que isso foi uma descoberta grande do grupo também. Quer dizer, a gente precisa criar, e estamos fazendo isso, né? E precisamos investir em ações em que as pessoas possam participar, né? Não só ouvir sobre as coisas, mas que possam participar. E eu acho que a Abre faz isso de uma forma, tem isso como um pilar, né? Então, eu acho importante a gente ir percebendo, né, que a questão da esperança, ela não é uma questão de discurso, né? Porque a gente pode chegar para e falar, olha, você precisa ter esperança, você precisa ter... Mas isso pode ser tão vazio quanto qualquer outra coisa, né? Você oferecer a oportunidade de poder ter esperança tem a ver com poder oferecer uma rede, com poder oferecer laços em que se possa vincular e laços em que você possa se sentir fértil. Né? Então, eu acho que isso justifica um dia como o de hoje, porque é muito difícil, né? A gente precisa desenvolver espaços em que as pessoas com esquizofrenia possam se sentir férteis. Né? Não adianta só a gente falar disso, mas porque se você vai num lugar em que você não sente que você pode depositar uma semente ali, fica muito difícil de poder participar, né? E desenvolver a sua cidadania. Então, a esperança, ela não é uma palavra, ela é uma atitude, ela se dá em ações, e ela envolve, né, crenças, ideologia, preconceitos. Então, falar só de esperança não adianta, a gente precisa agir. E eu fiz esse círculo porque eu acho que a esperança também não vem sozinha, né? A esperança, ela faz parte de uma série de coisas na nossa vida, né? Ela tem a ver com poder confiar. Se a gente consegue ter confiança, se a gente consegue ter confiança nos laços que a gente consegue sonhar. E ao conseguir sonhar, a gente está se sentindo fértil. E a gente pode criar, né? A gente pode ter frutos dos nossos sonhos. Então, eu acho que quando a gente fala de esperança, a gente tem que lembrar que isso envolve toda uma rede de questões e de ações que a gente precisa lembrar quando está tratando desse tema. Bom, aqui eu coloquei para vocês verem um pouquinho do que a gente tem construído a partir dessa questão da esperança e do sonhar.
no grupo Projeto de Vida, e eu vou finalizar com isso, e eu agradeço a todos a oportunidade. Obrigada, Luciana. Substituiu muito bem o Rodrigo Bressan. Parabéns. Gente, não tá... Eu queria discutir aqui, o doutor Ari falou da reabilitação, do projeto de reabilitação que existe aqui, né? Na Europa, nos Estados Unidos, e acho um pouco na Oceania também, existe o papel do mentor, né? O papel do coach para levar a esperança e ajudar no processo de superação da pessoa com esquizofrenia ou outro transtorno. Eu queria saber, doutor Ari, como o senhor vê no Brasil hoje, você acha que é possível, nos meios, no meio de saúde, nas unidades de saúde, a gente deslumbrar no futuro, ter um papel de mentor e de coach como parceiro na equipe de saúde mental aqui? Vera, obrigado pela pergunta. Acho que a questão anterior é que me parece que a rede de saúde disponível no Brasil ela ainda está muito voltada para prevenção ou de recaída, né, e de internação. O CAPS ele tem na sua prerrogativa a reabilitação, mas o que a gente observa é que isso não é algo que é praticado na maioria dos CAPS de uma forma muito clara. Você não tem um modelo de reabilitação muito consensual, você tem algumas iniciativas esparsas. Eu acho que o papel do tutor ou outras figuras que podem ajudar no processo de reabilitação são importantes, né? Mas a gente teria que realmente repensar essa rede, ou repensar o espaço que isso acontece e como acontece, né? Acho que o que a gente observa é que informalmente alguns pacientes funcionam como mentores dos seus pacientes, os bons profissionais, onde quer que eles estejam, eles fazem isso, mas ainda não é um papel institucionalizado. Claro. Eu acho, Vera, a sua pergunta é excelente, e a impressão que eu tenho é que, além disso, Ari, a gente ainda funciona num sistema que acha, de fato, que quem tem algo a fazer é o especialista que tem que tratar e, enfim, mudar a vida daquela pessoa que é o paciente. Então, o que eu ia dizer é, na medida em que a gente começa a trabalhar com outro paradigma, que não exclui o paradigma da saúde, do tratamento e da reabilitação, mas abre um outro caminho que é complementar e que é diferente, a gente inclui as pessoas com experiência vivida como especialistas. E é aí disso que a Vera está falando. Enquanto a gente não conseguir introduzir esse paradigma de verdade no sistema de saúde, né, a gente não consegue essa mudança. Mas eu acho que... Eu tenho esperança de que isso vai acontecer. É uma questão de tempo. Uma parte, porque é bem interessante esse teu ponto. A gente teve agora o Congresso Internacional de Esquizofrenia e teve uma palestra só sobre recovery e, na verdade, sobre viabilidade econômica do recovery. Inclusive, a pessoa que falou não era médico, era um economista do London School of Economics, e aí ele falou coisas muito simples. Ele falou, olha, mais ou menos nessa linha, a gente tem que sair do modelo de que é na saúde que talvez isso se resolva. Numa certa intersetorialidade, e ele trouxe um exemplo muito concreto. Falou, olha, você discute TO, você discute psicólogo, psiquiatra, remédio, bom, os caras não têm ensino médio. Se a pessoa não tem ensino médio, ela já tem uma grande dificuldade na sua vida. Olha, talvez uma das intervenções melhores seja você proporcionar às pessoas concluírem sua escolaridade. Esse é um tipo de modelo simples, viável, disponível, inclusivo, que a pessoa talvez vá ter que ir para a escola, né? Mas ela tem que ter isso a gente tem que pensar nisso como uma prática mais sistemática. Então, acho que eu até te agradeço, acho que eu respondi sobre o meu viés, né? E você sempre mostrando a gente essa possibilidade de olhar além. Acho que, só para complementar, então, porque acho que de verdade é isso que a gente está trazendo para vocês, para a gente pensar, que é como é que a gente pode, né, se mover para esse paradigma que tem a questão da educação, de uma abordagem mais pedagógica, nesse sentido, se a gente puder dizer, né, em que as pessoas têm espaços de aprendizagem, de desenvolvimento de ferramentas úteis para a vida. Porque a grande verdade, eu trabalhei como terapeuta ocupacional, terapeuta de família por mais de 30 anos aqui, né? O que a gente começou a perceber no PROESC, quando começaram os grupos de acolhimento, que o Zé facilitava,
e quando a gente começou os primeiros grupos da ABRE. Para esses grupos onde não havia indicação do profissional, esses eram os grupos onde os pacientes iam. Eu supervisionava as terapeutas ocupacionais, né, a gente suava para ter os pacientes lá presentes, fazendo. A postura dessas pessoas nos grupos da ABRE era diferente. Então, isso começou a levantar essa questão. Quer dizer, muito antes da gente começar a ler sobre modelo de recovery, a gente começou a vivenciar isso com o grupo da ABRE. Então, acho que essa é a questão para a gente pensar, porque para as pessoas que têm um problema que vão perdurar a vida toda, a questão é que você mantém essas pessoas em terapia a vida inteira. Quem é que aguenta ficar em terapia a vida inteira? Quem é que aguenta ficar em teste a vida inteira? Né? Então, se a gente consegue criar outros espaços em que as pessoas têm mais potência, me parece ser um caminho interessante, que não substitui a terapia, mas soma muito. Eu tenho uma pergunta para a Luciana. Luciana, eu encaro como processo de superação várias etapas, né? Eu acho que a esperança ela permeia por todas as etapas. Mas na sua experiência com um grupo e na sua experiência de vida, como você avalia a esperança? Qual o momento mais decisivo que a esperança faz ser necessário e que ela faz diferença? E como essa esperança muda ao longo do tempo, ao longo da caminhada, como a esperança muda? Porque muda o objetivo, muda o propósito. Como que é essa mudança da esperança e qual é a fase mais importante que você avalia pela sua experiência no grupo? É uma pergunta difícil. Eu não sei se eu entendo que a esperança ela tem que permear a nossa vida praticamente o tempo inteiro, né? Porque a gente vai tendo... A vida é feita em movimento, né? Então, a gente tem um movimento e uma coisa que eu fui percebendo no grupo é que, assim, tem um movimento de esperança de estar no grupo. Quando é proposta uma atividade que sai do conhecido, essa esperança cai, né, Zé? Lembra? Né? Quando a gente fez uma gaiola, que talvez alguns de vocês já conheçam, que era uma atividade prática, que era uma atividade fora, que saía do mental, e que era uma atividade que envolvia um desconhecido, o que aconteceu? Né? A esperança ela cai, ela diminui. E aí, de alguma forma, a gente precisa retomar essa esperança eu acho que a raiz da esperança está na confiança. Se você pode confiar em alguém, se você pode fazer um vínculo de confiança, você consegue ficar esperançoso. E o que eu fui percebendo no grupo foi isso, né? Nessa atividade, por exemplo, de construir uma gaiola que simbolizava alguma coisa no grupo, foi havendo desânimo, né? No caso, vocês dois são testemunhas. E eu acho que retomar a esperança tem a ver com poder confiar num vínculo. Por isso que é tão importante essa questão da gente poder oferecer oportunidades de lugares, de laços de confiança. Agora, se eu fosse eleger um momento em que a esperança é muito fundamental, mais por conta da sua pergunta mesmo, eu acredito que talvez essa esperança do impulso de poder se aceitar numa nova condição. Talvez numa condição que não se esperava, que não tem uma boa... Vamos dizer assim, que o estigma dessa condição é um estigma que geralmente é pesado, é limitante. Eu diria que esse pulo da esperança de poder se aceitar e acreditar que essa condição pode envolver também um futuro promissor, um futuro feliz, eu diria que é fundamental, na minha opinião. Falando um pouco de esperança, a gente vê no grupo de acolhimento algumas pessoas que traçam planos, até no projeto de vida, muitas pessoas fazem planos, o projeto de acolhimento também não é diferente, e eu quero fazer faculdade, eu quero casar, eu quero... Muitas vezes eles enveredam, eles fazem o primeiro passo, mas logo em seguida desistem. Então, eles acabam construindo uma história de fracasso. E aquela história de fracasso acaba eclipsando e impossibilitando que eles deem o segundo, o terceiro e a continuidade dos projetos. Né?
Então, é muito comum. Eu mesmo sou exemplo clássico disso. Muitas coisas, o que vocês veem quando eu falo de empoderamento, superação, são as coisas que deram certo. Né? E se eu for falar das coisas que deram errado, a maioria das coisas da minha vida deram errado. Mas quando você vai fazer um currículo, né, um currículo vitae, né, você põe só o sucesso. Né? Então, Mas, Zé, desculpa, a gente aprendeu no fracasso também, sim, né? Porque quando a gente construiu a gaiola, caiu, né? A primeira caiu, a gente foi lá e fez de novo, né? A gente confiou que podia fazer uma melhor. Aliás, a melhor forma de criar experiência e acertar é errando, né? A partir do erro é que você aprende. O melhor aprendizado é esse, né? Legal, eu concordo com a Luciana, eu acho que o impulso inicial é com a aceitação mesmo. Eu acho que a partir do momento que você aceita, você tem esperança que você vai viver uma vida plena, digna, empoderada. Eu acho que é o momento mais importante, é o inicial. Mas eu acho que a esperança muda com o tempo. Eu acho que conforme você vai mudando de fase, quando eu digo, é o caminho, é a trilha. Você é diferente, né? É diferente do começo, é diferente do meio, é diferente do final. Você muda e as coisas mudam e os seus objetivos, seu propósito de vida também muda. E a esperança também muda, porque são outros sonhos que você vai tendo, né? Mas a esperança é importante em todos os momentos. Mas eu concordo com a Luciana, que eu acho que a esperança de você aceitar que você tem uma condição e que está bem, que é uma condição como qualquer outra, que você pode viver bem apesar disso. Isso é muito importante. Essa esperança que eu estava referindo, por exemplo, de um tutor, de um mentor, de um coach, que é uma pessoa que tem experiência vivida em esquizofrenia, toque, seja lá qual for o transtorno mental, e poder passar uma esperança de, como eu não sei se a palavra mais correta é falar de exemplo, mas talvez ou o Jorge usou a palavra de lição, né? Mostrar como lição de vida que é possível superar. Então, dar esperança para o outro que está em processo de superação, mostrar que é possível superar, que ele já passou por essa superação. E eu acho que esse mentor, esse coach, é mais um trabalho de dar de alavancar uma esperança mesmo, de dar um impulso da esperança e de deixar acesa essa esperança. Isso é muito importante quando você está no início de um processo de superação. Né? Eu acho que, se alguém tiver uma pergunta rapidinho, só uma pergunta, tem alguém que tem uma pergunta? Não? Murilo? Oi, Murilo. É o seguinte, eu não tenho esperança, eu acho que a esperança para mim é um sonho muito distante, mas eu sou um buscador faminto. Quando eu quero uma coisa, eu vou buscar. Então, eu queria saber como vocês espalhariam a esperança, semeariam para todo mundo, a nível nacional, programa, alguma coisa. Vocês têm alguma ideia? Eu acho que a gente discutiu aqui até agora, né, principalmente na parte da mídia, que é essa coisa de divulgar, de levar modelos, de exemplos de superação. Né? A Abre faz muito isso, né? Que é divulgar, que é levar a informação de que é possível você viver com esquizofrenia, mas viver bem, superar. Então, acho que a informação e o exemplo da parte de divulgação, de mostrar trabalho, de dar voz para as pessoas com esquizofrenia, para estar aqui para falar com pessoas sobre isso, eu acho que é muito importante e acho que as pessoas que estão ouvindo falam, poxa, posso ter esperança que o meu filho pode chegar lá, que pode conseguir isso também. Ou a pessoa que tem esquizofrenia pode falar, poxa, legal, eu posso alcançar isso também. Então, acho que é isso o papel de divulgar e de fazer um trabalho de psicoeducação, de educação de pedagógico, como foi falado aqui. Acho que é um meio. É um meio. Eu queria fazer só uma provocação pequenininha, sou especialista nisso, e às vezes causa mal entendido, né? Mas, assim, eu acho que todo processo de superação, e isso vale para todo mundo, é processo. Nós somos processo. Eu li recentemente num livro, não lembro o autor agora dessa frase que eu vou falar agora, se você encontrar Buda no caminho, mate-o. Murilo, o que é esperança se não fome de viver? Né? Eu não sei, mas eu entendo esperança justamente como a fome de querer ver o que vai acontecer.
Às vezes a gente tem de curto. Eu achei muito interessante a sua pergunta, porque eu tinha o plano de terminar a apresentação, acabou não acontecendo, com uma poesia do Drummond, que ele diz exatamente assim: este é o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas e nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor e na secura nossa, amar a alma implícita, o beijo tácido e a sede infinita. Eu acho que a esperança é isso, né? Fome e sede de viver, apesar do medo, apesar de todas as inseguranças, né? E a possibilidade de um recomeço sempre, né? Bom, a gente vai encerrar. Se tiver mais alguma pergunta, poderia fazer no final, na parte do debate. Eu agradeço vocês terem ouvido a gente, agradeço a Luciana, que substituiu brilhantemente o Dr. Rodrigo, agradeço o José Ozzi e o Dr. Ari. Obrigada.